Olá, gente, tudo bem? Estamos em mais um episódio da nossa série Bíblia Todo Dia e nesse momento vamos estudar os capítulos 31 a 33 do livro de Números. É interessante percebermos a perspectiva histórica do que está acontecendo aqui, porque de uma certa forma, seguindo a trajetória do povo de Israel no meio do deserto até chegar na terra de Canaã, nós vamos perceber que o território dos midianitas não era um território designado ou prometido para Israel. E eles, de uma certa forma, estariam em paz se não tivessem se aliado aos moabitas para poder amaldiçoar o povo de Deus. Já estudamos como eles foram usados pelo diabo para conduzir o povo à idolatria, à imoralidade sexual, seguindo o conselho e as orientações de Balaão. Nós já vimos como essa tática fez com que 24 mil pessoas morressem em Israel. E havia uma ameaça de muitos mais ainda morrerem. E porque esse povo midianita estava tentando literalmente exterminar o povo de Israel, uma guerra foi necessária, uma guerra foi iniciada. É interessante também perceber algo. O juízo pelo pecado veio sobre o povo de Israel. Mesmo sendo enganados pelos midianitas, eles tinham o livre-arbítrio de não pecar com aquelas mulheres. Eles decidiram pecar e eles sofreram o juízo, eles sofreram a consequência. Ou seja, nós não temos a desculpa para com os nossos próprios erros de pessoas que nos induziram, que nos influenciaram a fazer aquilo que é errado. Cada um é responsável pelos seus próprios atos. Mas a Bíblia também mostra, durante essas passagens e com as consequências dessa guerra, que aqueles que enganaram Israel também receberam um juízo. E isso me faz lembrar do que a Bíblia fala em Gálatas, no capítulo 6 e versículo 7. De Deus não se zomba. Tudo o que o homem plantar, ele também colherá. Se você induz pessoas ao erro, as consequências virão sobre a tua vida. Mas se você errou, mesmo sendo induzido por alguém, isso não vai eximir você da responsabilidade sobre os seus próprios atos. Nós não temos desculpas diante do pecado. Nós seguimos ou devemos seguir o mesmo conselho que Deus deu a Caim, que nós falamos nos primeiros vídeos da nossa série. Se você proceder bem, é certo que você vai ser aceito. Temos essa autonomia, temos essa força, principalmente hoje, quando a Bíblia diz que a lei do Espírito de vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Não há poder do pecado sobre nós. Nós podemos andar numa vida de justiça, numa vida de retidão, numa vida de santidade que é procedente da verdade da palavra. É interessante observar aqui, vocês vão ver nessa animação um mapa. Esse mapa que a gente está mostrando nesse momento é comum naquelas últimas páginas da sua Bíblia, aqueles mapas que normalmente a gente não visita, que normalmente a gente não visualiza, e nele nós temos a rota que é feita pelo povo desde o Êxodo até chegar ao Rio Jordão. Você está vendo também aí o Rio Jordão. E ainda falando sobre esse rio, fica mais fácil de entender como o povo das tribos de Ruben e de Gade pediram a Moisés para ocuparem as terras a leste do Jordão, que são chamadas, como você pode ver nesse mapa, de Transjordânia. Nós percebemos uma lição aqui, uma aplicação muito preciosa para as nossas vidas. Apesar da tribo de Ruben e de Gade se assentarem, se estabelecerem na Transjordânia, eles continuaram avançando com o povo, atravessando o Rio Jordão para vencer as guerras, as batalhas das outras tribos que ainda precisavam conquistar as suas terras para depois voltarem para o seu território. Isso nos mostra que, assim como aquelas duas tribos decidiram lutar pelo bem, pelo benefício comum das 12 tribos, nós também devemos ter o sentimento de cuidar dos interesses dos outros, de olhar para a nossa família, de olhar para os grupos, para as comunidades, para a sociedade onde nós estamos envolvidos e não somente para o nosso benefício próprio. Devemos buscar aquilo que é para o benefício do corpo de Cristo como um todo. Alguns vão realizar primeiro, outros vão alcançar depois, mas é importante que todos possam vencer. Em grupo nós sempre somos mais fortes, porque ninguém
é melhor do que todo mundo junto. Então eu quero que você deixe aqui os seus comentários, o que te marcou nessas passagens. Se você ficou com alguma dúvida, curte, compartilha, usa a nossa hashtag Bíblia Todo Dia, se inscreve no canal e até o próximo vídeo, onde a gente vai estar falando de números 34 a 36.